Preferimos o termo inconsciente porque ele não revela nada. Esta frase de Marie-Louise Onfrance revela que ele não é apenas um lugar, mas ele é uma demarcação do mistério. Você acha que o inconsciente é apenas o subconsciente, o pré-consciente ou algo místico? Esse vídeo é para você. Neste vídeo eu vou te mostrar a rigorosa base epistemológica do conceito inconsciente conforme a teoria da psicologia analítica desenvolvida por Carl Jung. Bom, pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou trazer a ideia do inconsciente, o conceito do inconsciente, a partir da base epistemológica junguiana, ou seja, o que é que realmente a gente, quando a gente fala de inconsciente, o que é que a gente realmente está querendo dizer com isso? E o Jung, ele traz o inconsciente, né, como um conceito de limite negativo. O que quer dizer esse conceito de limite negativo, né? O que quer dizer isso? Bom, vamos lá, a gente vai ter que ir lá para o Kant, né, que é onde o Jung, ele puxa essa ideia, né, ele traz esse pensamento do Kant, do Immanuel Kant, ali na crítica da razão pura. E aí ele fala desse inconsciente como um conceito limite negativo, porque ele você não define o que é o inconsciente. Você não tem como dizer o que é que tem nesse inconsciente e o que é que ele é, mas o que é que ele não é. Você, por exemplo, o que é que não tem na consciência é inconsciente. Então a gente nunca vai saber o que é o inconsciente. Por isso que ele é um conceito, tem essa característica de ser negativo, né? Porque ele está dizendo, ele se refere àquilo que não corresponde a algo, que não faz parte de algo. A gente não pode afirmar nada a respeito desse inconsciente. Nada pode ser afirmado, a não ser que a gente não tenha consciência sobre esse conteúdo. E aí a gente utiliza essa definição na psicologia analítica para a gente não ficar divagando, tentando adivinhar, tentando supor o que é o inconsciente. Por exemplo, a gente poderia definir o inconsciente de uma forma específica que poderia cair no campo, por exemplo, místico. E aí muitas pessoas se utilizam justamente da psicologia analítica para querer comprovar suas crenças espirituais, místicas, religiosas, etc. O que seria um grande erro, porque o Jung, ele não é um místico, ele é um cientista, né? Ele está se utilizando de conceitos da filosofia, por exemplo, como eu falei aqui agora, utilizando ali o conceito do Kant, para deixar bem demarcado, né, bem amarrado toda a sua epistemologia. Bom, agora eu quero trazer dentro da própria obra do Jung, eu separei aqui algumas partes aqui da obra do Jung, para a gente pensar um pouco quando ele fala desse conceito do limite negativo, a partir quando ele está falando do inconsciente, né? Então eu trouxe aqui algumas partes para a gente pensar um pouco desse assunto. Bom, vamos lá, Bom, a primeira coisa que eu quero deixar aqui já de antemão é que ele vai abordar um pouco dessa ideia que seria ali psicologia e religião, psicologia e alquimia e Freud e psicanálise. Então se você for olhar uma dessas três obras aí, das obras completas do Jung, você vai encontrar um pouco dessa ideia que o Jung trabalha. Bom, uma das primeiras coisas que eu quero trazer aqui sobre o que o Jung escreve, né, sobre a questão do inconsciente, é que a ideia de um inconsciente, ele diz isso, que é uma imposição dos fatos, ou seja, não tem como a gente negar, se a gente olhar para os fatos, a existência de algo que não é consciente, porque pelo viés da fenomenologia, tem fenômenos que diz respeito a eventos que a gente não sabe conscientemente, a origem desses eventos não é uma origem consciente, né? Então a gente, por analisar esses fenômenos, por considerar esses eventos, a gente consegue pensar que existe um inconsciente. Isso é algo meio que factual, né? Como ele fala, uma imposição dos fatos. E aí quando ele está falando do inconsciente, ele está falando ali que essa ideia de inconsciente, ela expressa a nossa ignorância. Porque deixa marcado da notícia de que existe algo que a gente não sabe. Existe algo que vai para além da nossa consciência. Então ele traz a marca ali de uma ignorância nossa. Então ele não está falando, quando a gente fala de inconsciente, de algo que a gente conseguiria explicar, que a gente conseguiria então supor ou elaborar algo do que existe nessa atmosfera. Mas sim de que, bom, tudo aquilo ali que é inconsciente eu não sei. A partir do momento que eu quero supor algo que está nesse inconsciente, ou de como que é esse inconsciente, como a gente pode encontrar, por exemplo, na psicanálise freudiana, né, toda a teoria do Freud é uma teoria de explicação, ele explica o inconsciente, né? O Jung, ele já se afasta dessa lógica, né, porque ele não vai querer explicar o inconsciente, mas, bom, existe esse espaço, existe isso daí, que tudo aquilo que não sabemos, esses fenômenos que a gente não conseguiria explicar, não tem base consciente, eles veriam aí desse espaço. E também não seria um espaço físico, um espaço mental, psíquico, não tem como a gente pensar também do que é isso. Não tem como a gente elaborar algo. No momento que a gente tem uma imagem para isso,
essa imagem já não é suficiente para explicar o inconsciente. Ela já está ali sendo conscientizada. Então, no momento que eu trago uma imagem para explicar esse conceito, eu já não estou falando mais do inconsciente, mas de uma aproximação, né, algo que eu estou tentando me aproximar desse local, seja uma aproximação consciente. Então, quando a gente está pensando, por exemplo, vamos pegar aqui, como eu falei de sonho, né, vamos pegar aqui um sonho, ali tem várias imagens. Aquelas imagens que estão ali no sonho, por exemplo, uma imagem ali de uma pessoa específica no sonho. Não é exatamente aquela pessoa que está ali no sonho, mas aquela imagem é a expressão mais próxima que existe de expressar algo que a gente não sabe o que é. Então a gente nunca vai saber o que é isso que está nesse inconsciente. O Jung deixa isso muito claro, né? Então o sonho ele vai trazer imagens que são muito próximas daquilo que é esse conteúdo, esse algo que está no inconsciente. Então, como eu falei, essa ideia de recusa, ou seja, tratar o inconsciente como negativo, é justamente para a gente evitar elaborações muito metafísicas ou espirituais sobre o inconsciente. No momento que eu explico, eu já vou para o campo da filosofia, né? Por exemplo, eu vou explicar como funciona tal fenômeno inconsciente, etc, etc. E aí eu já estou fazendo toda uma elaboração que você vai encontrar nas religiões, no misticismo, e etc, na filosofia. Então já vou encontrar em outras áreas que o Jung ele não quis trazer essa elaboração dentro da sua epistemologia para o campo da psicologia. Então esquece essa ideia de inconsciente como depósito de alguma coisa, inconsciente como um espaço específico XYZ. Esquece tudo isso, porque isso não corresponde ao que o Jung está dizendo. Não é depósito, não é porão, tudo isso são imagens próximas que a gente tenta elaborar, a mente consciente tenta elaborar para tentar entender isso que seria o inconsciente. Então, para o Jung mesmo, o inconsciente é aquilo que é negativo, que é desconhecido. Bom, aquilo que não faz parte daquilo que está dentro do nosso campo consciente, ou seja, aquilo que a gente não sabe. Bom, pessoal, e aí essa mesma ideia do inconsciente como um conceito limite negativo, ele vai também trazer para o si mesmo, o conceito do si mesmo. Porque aí o si mesmo ele se estende até o inconsciente, ele vai englobar tanto a consciência quanto o inconsciente. Se ele se estende até o inconsciente, também é necessário que ele seja compreendido como um conceito limite negativo. Então a gente consegue se aproximar, ter aproximações dessa ideia do si mesmo a partir de sonhos, experiências oníricas, imaginações ativas, essas experiências que a gente tem com esses conteúdos simbólicos, mas são aproximações, a gente nunca vai apreender o todo desse si mesmo. Mesmo com um conceito negativo, né, que a gente está falando aqui, o inconsciente ele não é vazio, porque a gente consegue apreendê-lo, na verdade não apreendê-lo, né, no sentido, acho que seria estranho falar assim, mas a gente consegue enxergá-lo, né, percebê-lo pelos seus fenômenos, pelos seus eventos, ou seja, pela sua expressão na nossa vida mesmo, prática diária. Então, a gente consegue dar a notícia de que existe um inconsciente, apesar de que a gente não consegue torná-lo consciente, né? A gente consegue apreendê-lo, como eu havia falado. Então o inconsciente ele tem uma característica objetiva, né? Ele não é subjetivo, ele é objetivo. Se ele fosse subjetivo, ele seria de acordo com aquilo que a gente está querendo. Bom, eu quero que o inconsciente me manifeste tais sonhos, tais imagens, se expressa de tal forma, enfim. Ele corresponderia à nossa subjetividade. Então ele não é subjetivo, ele é objetivo. Ele tem digamos assim, uma movimentação própria, né? Ele é autônomo. E outra coisa que o Jung fala sobre o inconsciente, trazendo também, associado a essa ideia do conceito limite negativo, é que o inconsciente ele é neutro, natureza neutra. Então ele não funciona por essa lógica que a gente conscientemente pensa, de que existe o bem e o mal, certo e errado, enfim. Então ele não funciona por essa lógica. Todos os opostos estão integrados, estão complementando um ao outro nesse espaço. Então ele não tem essa natureza, né? Mas ele não tem essa moralidade que a gente tem no campo da consciência. Bom, pessoal, então é isso que eu queria falar sobre o inconsciente enquanto conceito limite negativo. Fiquem ligados aí, se inscrevam no canal. No próximo vídeo eu vou falar sobre a psique como uma realidade imediata. Então é isso, se inscreva no canal, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!